Bom dia, pessoal! Você quer saber como não matar uma suculenta por excesso de rega? Você quer aprender? Então, vou te dar umas dicas aqui fáceis, dicas básicas que eu aprendi nesse meu pouco cultivo de suculentas aí por mais de 3 anos, tá bom? Então, olha só. A primeira regra no cultivo da suculenta é o seguinte: muita rega mata a suculenta muito mais fácil do que pouca rega. Então, essa é uma regra básica. Você regou demais, você vai perder a suculenta. Como que você vai perder a suculenta? As folhinhas vão cair, o tronco dela vai apodrecer e as folhinhas vão se destacar e vão cair e você vai perder sua suculenta. Por que que você perde? Porque você regou demais. E como que você sabe como rega? Vou te ensinar agora. Então, vamos lá aos primeiros passos. A rega da suculenta, gente, não é comum para todas as suculentas e para todos os cultivadores. Não existe regra comum. Regue de 7 em 7 dias, regue de 15 em 15 dias, de mês em mês, não existe. Cada cultivador, em cada local onde ele cultiva, se é local aberto, se é local fechado, em estado diferente, se é no sul, se é no sudeste, se é no nordeste, ele vai ter que aprender como regar essa suculenta de forma diferente. A estação do ano envolve se é o inverno, se é o verão. Tudo isso envolve que você vai ter que buscar um aprendizado. Então, é rega comum? Toda suculenta tem que ser regada de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias? Não, não existe isso aí. Outra coisa, pouca água também deixa a suculenta ruim? Sim. Quando você rega muito, excesso de rega, vai acontecer o que eu disse. Ela vai apodrecer o caule, as folhas e vai morrer, né? Vai se despetalar. Pouca água, ela vai te indicar que está com sede, que está passando necessidade de rega. E como que você descobre que você está regando pouco? O que eu já fiz e descobri que eu estava regando pouco? Olha só, tem gente que rega suculenta com conta-gotas, porque tá num vasinho pequenininho, ó, tá num vasinho pequenininho, eu vou regar com conta-gotas, ou eu vou regar só um pouquinho. Isso também não é bom para suculenta, tá? Não pense que você tá acertando nessa rega, regando com conta-gota. Aí vai dizer que suculenta não gosta de água? Suculenta gosta de água, suculenta precisa de água, gosta e precisa. A rega vai diferenciar de um vaso de plástico para um vaso de barro, vai diferenciar a rega sim, porque o vaso de barro, principalmente se ele não for impermeabilizado, ele vai sugar muito mais rápido a água que você colocar para a suculenta. E o vaso de plástico não, e onde ele está localizado também. Então, eu vou falar todas as regras e depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, outra questão é o substrato. Existem inúmeras formas de fazer o substrato. Não existe um substrato ideal. Substrato é um composto, né, que forma o solo da planta, que não é só de terra vegetal ou de terra comum. Pode ser? Pode ser. Tem locais onde as pessoas cultivam assim. Mas o substrato é a mistura, que muitas pessoas têm dica como fazer e cada uma faz para o seu próprio cultivo. Você também tem que descobrir a sua. Pode misturar areia, carvão, pedrisco, né, pedras minúsculazinhas, enfim. A gente não vai entrar nesse mérito do substrato. Mas o substrato também, ele implica na rega, que vai te ajudar ou vai te prejudicar. Então, você precisa conhecer, para você acertar na rega, você precisa conhecer o seu clima, o vaso em que a sua planta está plantado, o substrato que você tem, né? Se for uma terra toda compactada, ela vai reter muito mais água e aí vai precisar de menos água. Se você jogar muito, ela vai ficar ali segurando a água na raiz da planta, é o que causa o apodrecimento. Então, agora eu vou passar para você a dica infalível. A dica que para mim foi infalível para não errar na rega da suculenta. Eu já, algumas vezes, com medo, no início do cultivo, com medo, porque diziam que suculenta não precisava, não gostava de muita água, eu colocava só um pouquinho de água. Só um pouquinho de água resolve
para suculenta, não resolve, gente. Ela precisa ser regada totalmente, eu vou mostrar como é que faz, até que a água toda escoe embaixo do vasinho, tá bom? E para isso vai depender do substrato que você tem. E aí a dica infalível é o seguinte: use palitinho de picolé, que eu tenho 3 aqui, ou palitinho de churrasco. Nesse vaso, por exemplo, eu tenho pedrisco, ó. Eu poderia simplesmente colocar o dedo aqui e ver se tá seco ou não. Ó, não tá tão seco, tá vendo? Que tá grudando no meu dedo. Mas se você tiver dúvida, porque a parte superior pode estar seca e mais embaixo pode estar úmido ainda. Então, o que que você faz? Você vai pegar o palitinho e enfiar, colocar bem profundo, tá? No vaso. Olha aí. Tá vendo? Essa plantinha aqui eu já posso regar? Posso regar, posso esperar mais um dia, 2 dias para regar, porque o palitinho saiu seco. Entenderam, pessoal? Ó, coloquei de novo. Olha lá. Agora, vou pegar um outro palito, para não ter dúvida, e vou colocar nesse vasinho aqui. Olha só, vamos lá, colocar nesse vasinho aqui. Então, gente, essa planta precisa de rega? Não precisa de rega. Olha como o palitinho saiu todo. Olha só. E essa daqui eu reguei recentemente. Na verdade, eu reguei agora para mostrar para vocês. Vamos fazer outro teste. Você não pode ter dúvida quanto à total secura do substrato. Ó, outro teste. Olha aqui. Tá vendo? Não grudou nada. Deixa eu colocar no outro lado aqui. Olha aí. Então, esse aqui, você vê, se você colocasse a mão por cima, você veria, ó. Tá soltinho o substrato, tá vendo? Então, ele precisa de rega. Esse aqui já precisa de rega. Vamos àquele vaso aqui, o vaso que eu tenho aqui. Que é um vaso mais profundo, ó. Deu pra vocês verem? Olha ali. É o vaso de barro. Esse daqui, às vezes com um certo período de tempo, vamos colocar 10 dias, eu vou colocar e vou ver que ele tá precisando, porque ele é um vaso de plástico e fica na varanda. Aquele dali é vaso de barro, talvez eu vá fazer isso aqui, ó, e vai me apresentar seco antes da quantidade de tempo que eu vou usar para esse aqui. Então, aquele lá eu vou precisar regar mais do que esse aqui, porque ele tá no vaso de barro. E aí, agora vamos à dica. Como que eu rego as minhas suculentas aqui? Então, gente, como eu tô aqui, ó, coloquei uma vasilhinha aqui embaixo, tá? Pra demonstrar pra vocês. Vou pegar o palitinho, vou pegar do outro lado. Eu usei desse, vou pegar do outro lado. Ó, vou ver se tá seco. Isso aqui já dá ó, só pelo barulhinho vocês veem que tá seco, olha aí. Olha, tá vendo? Ó, totalmente seco. E não tem, olha só, ela ainda não está com falta d'água, porque as folhinhas dela ainda não estão murchas. Tá vendo? As folhinhas não estão murchas, estão folhinha boa. Ela ainda aguenta um tempinho, mas hoje eu já posso regar. Aí, o que que eu fazia? Eu fazia assim, ó. Eu jogava um pouquinho d'água aqui, porque eu achava que suculenta não gostava d'água. Não é assim. Você vai regar à vontade. Olha só. Pode regar à vontade. Olha lá. Aqui que faz a diferença do substrato. Quando o substrato é bem drenado, a água vai descer toda. Por quê? Aqui eu posso até regar mais, ó, que a água vai descer. Tá vendo? Eu tenho certeza que todas as raízes dessa planta recebeu água e vai conseguir retirar o nutriente do solo. Entendeu? Então, é assim que a gente faz a rega. Então, reguei. Vou deixar aqui dentro. Essa outra aqui também. É para regar sem pena. Só que eu não vou regar amanhã de novo. Quando é que eu vou regar novamente? Olha lá, vou esperar cair. Outro detalhe também. Às vezes, a suculenta... Olha como esse substrato já é diferente, olha. Tá demorando mais. Olha, a água acumulou aqui em cima, tá vendo? E tá demorando mais descer. Eu vou ter que esperar que ele escoe todinho, tá bom?
Então é isso aí, essas eram as minhas dicas. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, né? Para quem quer aprender a cultivar suculentas. E você não precisa errar mais. Pelo menos perder suculentas por conta de excesso de água, de excesso de rega, você não vai perder. Então tá bom? Muito obrigada aí pela atenção de vocês, espero ter contribuído. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha e nos encontramos no próximo vídeo para mais uma dica importante. Fiquem com Deus.